Embora seja mais frequente em idosos, pode ocorrer em jovens também. Foi o que aconteceu com o nadador de Itatiaia, Ramon Melo, no fim do mês passado. O jovem de 25 anos morava no Texas, nos Estados Unidos. Ele se sentiu mal quando fazia musculação. Ramon sofreu um AVC e ficou constatado um tumor cerebral. O atleta foi revelado pelo Clube dos Funcionários de Volta Redonda e passou pelo Minas Tênis Clube, pelo Flamengo e também pela Seleção Brasileira de Natação. Nessa terça-feira, parentes e amigos se reuniram para a missa de sétimo dia na Igreja Matriz de São José, no centro. O AVC em pessoas jovens, aquelas com menos de 45 anos, geralmente não são decorrentes das mesmas causas que o AVC tradicional em idosos. E vamos então entender melhor esse assunto aqui com a neurologista Fernanda Costa Pereira. Quem quiser participar, só mandar então as perguntas para a gente pelo telefone ou pelo g1.com.br/TV Rio Sul. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Kênia. Obrigada pela presença com a gente aqui hoje. Bom, realmente, no caso de um AVC numa pessoa mais jovem, as causas são diferentes do AVC no idoso? São bastante diferentes. A gente tem os acidentes, os traumas, né? Os acidentes de carro, os acidentes automobilísticos. A gente tem vasculites, que são inflamações dos vasos que podem causar isso. As rupturas de vasos, né? A gente costuma falar muito da ruptura de aneurisma, que todo mundo tem muito medo de ter o aneurisma, né? Então, as causas são diferentes. O uso de drogas, algumas drogas têm uma característica que faz um vasoespasmo, então pode cursar com AVC isquêmico. Então, as causas são bem diferentes. Quer dizer, a senhora falou do uso de drogas. Quer dizer, tem uma importância esse fator, então? Tem uma importância. Algumas drogas são capazes de fazer um vasoespasmo importante. O que seria um vasoespasmo? O vasoespasmo é quando você, às vezes o vaso tem um fluxo sanguíneo normal, e quando você tem um espasmo, você tem uma diminuição do fluxo sanguíneo que passa naquele vaso, como se tivesse meio que fechasse a luz daquele vaso. Então, tudo que está à frente daquele vaso passa a não ter a irrigação necessária. E aí, na frente disso, a gente tem células nervosas, né? Neurônios, a gente tem células que têm uma dificuldade de se recuperar. Então, uma vez que essas células são lesadas, a gente tem uma dificuldade em obter a função por completa. E aí esse vasoespasmo pode, na verdade, por uso de drogas, pode causar uma sequela, paralisar um lado do corpo, alterar uma fala, alterar o comportamento da pessoa. Isso tudo pode acontecer. E além do uso de drogas, o uso de anticoncepcional também tem alguma relação com AVC, que a gente ouve falar? Isso. Na verdade, as pílulas anticoncepcionais que têm uma quantidade muito grande de estrogênio estão sendo relacionadas cada vez mais ao AVC, ao AVC isquêmico, que a gente fala, né? Porque existe uma diferença entre os AVCs isquêmicos e hemorrágicos. E, na verdade, por causa que você tem um aumento da chance de trombolizar, de trombose. Assim como você tem um vasoespasmo que diminui o fluxo naquele vaso, a trombose, na verdade, é como se tivesse entupido o vaso sanguíneo. Então, você também acaba não tendo uma circulação à frente daquele vaso que cursa com a isquemia, né? Assim, com a morte dessas células neuronais. Bom, no caso do nadador que infelizmente faleceu, o Ramon de Itatiaia, eles encontraram um tumor no cérebro. E realmente esse tumor que pode ter levado a esse AVC? Lógico, o que acontece? O tumor, às vezes, com o crescimento dele, ele vai empurrando os vasos, né? E às vezes você faz exatamente isso. Você fecha um vaso por compressão externa e aí você tem, mais uma vez, você não tem o fluxo sanguíneo necessário para aquelas células à frente e você tem a morte das células nervosas. Bom, a gente preparou, doutora, duas imagens para a gente explicar melhor, né, os tipos de AVCs que existem, né? Existe o hemorrágico e também o isquêmico. Primeiro vamos falar, então, do AVC do tipo hemorrágico. Vamos lá, a gente tem até uma imagem para poder ilustrar melhor isso, né? O AVC hemorrágico, na verdade, grande parte das vezes, ele é formado por uma ruptura, né, de um vaso, que pode ser uma artéria, pode ser uma veia. E aí, por exemplo, a gente tem o aneurisma, né, que é o que as pessoas têm bastante medo, o acidente de trânsito, que causa bastante AVC hemorrágico. Qual que é o grande problema, Kênia? A calota craniana, ela é osso. E aí o que acontece é que o cérebro está ali dentro, se você começa a enxurrar aquele cérebro, aquele osso que está ali, você começa a colocar muito líquido, muito sangue ali dentro, você faz o quê? Uma hipertensão intracraniana, você comprime esse cérebro, porque não tem para onde esse osso distender. Então, na verdade, os AVCs hemorrágicos são AVCs que precisam de um cuidado com muita urgência, porque às vezes você precisa entrar um neurocirurgião e descomprimir esse cérebro, você drenar aquela quantidade de sangue. E por isso que a pessoa fala assim, morreu de um aneurisma, né? Às vezes o tempo da chegada daquela pessoa até chegar ao hospital e até conseguir passar pela intervenção, até fazer o diagnóstico, né, faz muita diferença. Às vezes não dá tempo de você socorrer um paciente desse, por causa dessa hipertensão intracraniana. Certo. Bom, e no caso, então, de um AVC isquêmico, qual que é a diferença? A gente tem uma imagem também para ilustrar.
No AVC isquêmico é uma outra situação. Você tem alguma coisa entupindo, alguma coisa comprimindo aquele vaso de forma externa, ou um espasmo, igual a gente falou, que você vai comprometer o que é a circulação à frente daquele vaso. Então, as células que estão sendo nutridas por aquele vaso, elas passam a não receber a nutrição adequada e você tem uma morte de células nervosas. E um jovem, no caso, ele pode ter esses dois tipos de AVC? Pode ter os dois tipos de AVC, ó. Tem algum que é mais comum? Na verdade, assim, a gente tem um isquêmico sendo mais comum, mas assim, o hemorrágico causando uma situação mais grave, né? O AVC hemorrágico, ele é uma emergência, ele precisa rapidamente ser revertido por causa dessa hipertensão intracraniana, né? O isquêmico, cada vez mais a gente tem ouvido falar, quando a gente pega uma população, assim, uma subpopulação e coloca abaixo de 35 anos, as mulheres estão com um número muito crescente por causa do uso do anticoncepcional. Logicamente que não é você ter medo do uso do anticoncepcional, mas é você conversar com a sua ginecologista ou com o seu neurologista qual seria o melhor método, qual seria a melhor quantidade de hormônio para se utilizar. Né? Existe um subgrupo ainda, por exemplo, pacientes que têm enxaqueca. A enxaqueca é uma dor de cabeça muito comum na população, mas os que têm enxaqueca, que é com aura, que a gente fala, que são manifestações, por exemplo, pontinhos luminosos que a pessoa vê antes de ter a dor de cabeça, ou uma dormência que precedem a dor de cabeça. E se essas pessoas fazem uso do anticoncepcional que contém o estrogênio, elas têm um risco muito mais aumentado de ter um AVC. Então, assim, é importante a gente primeiro saber assim, o que a gente está usando de medicamento, se você tem uma dor de cabeça, você buscar o seu médico para poder tratar, se você tem um ginecologista. Em termos de prevenção, o que pode ser feito? Pois é, se você tiver algum sintoma, você tem que primeiro conhecer o seu corpo. Você está tendo dor de cabeça, você não vai levando essa situação. Tem dor de cabeça forte, dor de cabeça que te acorda no meio da madrugada. Quando você vai fazer atividade física, você desencadeia uma dor de cabeça, você tem que procurar um neurologista, né? Se você está usando seus remédios, né, para prevenir, né, a gravidez, e você está usando isso de forma, assim, um amigo te indicou alguma coisa, deve procurar um ginecologista, fazer uma avaliação criteriosa. Se a medicina, ela é individualizada. E realmente, atividade física, alimentação, isso tudo influencia muito, né? Tudo influencia, porque na verdade você tem essas etiologias que a gente está conversando aqui, que são diferentes do idoso, né? Da pessoa que é mais velha. Mas assim, a hipertensão, a diabetes, o colesterol alto, tudo isso também ajuda que você possa também ter essas alterações na pessoa que é mais nova, né? Apesar das etiologias serem mais diferentes, mas a gente também tem essas situações de uma pessoa que é mais nova, que tem uma hipertensão descontrolada e que tem um grau de colesterol e triglicerídeo, né? Que são as gorduras do sangue muito elevadas, elas também têm um risco aumentado de AVC. Tá certo, então, doutora. Eu agradeço muito aqui por todas essas explicações, né? Assunto importante. Uma boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Obrigada. Bom,